povo de Deus, boa noite a todos e a todas. É uma alegria, mais uma vez, estarmos com a graça do Senhor, ministrando a sua palavra. Louvamos a Deus por isso. Glorificado seja o nosso Senhor. Eu quero compartilhar contigo hoje, igreja, uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração quando nós meditávamos aqui em Efésios, no capítulo 6. Quero ler com você, quero te convidar a estar lendo comigo, então, dois versos no capítulo 6. Mas primeiro convido você também a estarmos orando ao nosso Papai do Céu, amém? Paizinho querido, Deus das nossas vidas, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por cada atributo teu. Deus, Senhor, nesse momento, Senhor, me coloco diante de ti, Senhor. Usa, Senhor, a minha vida, Senhor, me coloco como instrumento teu, Senhor. Usa a minha vida, Deus. Fala aos nossos corações, Senhor. Visita com teu Santo Espírito, Senhor, a cada um que nos acompanha nesse momento. Deus, que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, ó Deus, cumprir o teu propósito na vida de cada um, Senhor. Venha iluminar os olhos do nosso coração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, oculta-nos de toda a face do mal, Senhor. Protege-nos e guarda as nossas vidas. Amém. Amém, queridos? Então, convido você a abrir a palavra do Senhor em Efésios 6, versos 12 e 13. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Sejam bem-vindos todos e todas que nos acompanham nesse momento. Jesus te ama. A palavra de Deus diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Bem, queridos, então, nós vimos aqui, nós estivemos estudando, né, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, e o Senhor falou muito comigo, né, nessa carta. E a palavra do Senhor toda, quando nós lemos, né, toda ela fala conosco, mas de uma forma especial quando o Senhor tem propósito, né, para que nós compartilhemos ela. Então, queridos, nós vemos aqui, desde o primeiro capítulo, Paulo já apontando para um mundo invisível. Desde o primeiro capítulo, onde ele vai falar do que Deus fez, né? Que ele reconciliou as pessoas com ele, né? E reconciliou também as pessoas com as pessoas, e fez dessas pessoas um corpo só, a igreja, que até então era um mistério não muito revelado, né, até Paulo, né? Então, Paulo, então, ele aqui no livro dele, nessa carta de Paulo aos Efésios, né? Então, ele vai mostrar que a igreja, é por meio da igreja que Deus vai demonstrar a sua multiforme sabedoria aos poderes, às autoridades nas regiões celestiais. Então, Paulo aqui também vai falar que não existe apenas a vida cristã, não se restringe apenas à vida terrena, mas que existe um mundo por vir, celestial, na glória, com Deus para nós. E continuando em cada capítulo, ele sempre apontando para um mundo invisível. E no capítulo 4, ele vai então falar que Jesus, quando ascendeu aos céus, ele deu dons aos homens. E esses dons para
para que a igreja, para que se edificasse uns aos outros, se auxiliassem uns aos outros em amor, em união e em maturidade. É onde Paulo vai falar, né, do crescimento do corpo com o auxílio de todas as juntas, né? Deixa eu ler rapidinho lá. Todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, né? E no capítulo 5, então, aqui nós já vemos como que é o caminhar digno dos filhos da luz, no capítulo 4. No capítulo 5, ele vai novamente falar, né, da metade do capítulo em diante, como que é a vida em comunidade, como que nós devemos viver de modo digno dos filhos da luz. E no capítulo 5 ele diz que nós devemos, no verso 18, 19, que nós devemos nos encher de espírito, nós devemos falar entre nós com hinos, com salmos, com cânticos espirituais, louvando e adorando a Deus de coração e constantemente dando graças por tudo a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala do amor, ele fala de viver se sujeitando uns aos outros, de viver em amor, em unidade, em união e crescendo juntos em maturidade. E no capítulo 5 ele vai falar então como que marido e mulher devem viver, qual o dever de um para com o outro, quais os princípios estabelecidos por Deus nessa relação. E ele continua no capítulo 6 dizendo então também como que é essa relação entre pais e filhos, entre filhos e pais. E ele continua ainda no capítulo 6, dizendo como que é esse relacionamento, como que deve ser diante de Deus a relação, o dever do Senhor para com o escravo, ou do patrão para com o empregado e vice-versa. Mas no verso 10 do capítulo 6, Paulo diz assim, ele diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Queridos, Paulo aqui ele está dando um alerta para nós, para a igreja de Éfeso, que existem forças nesse mundo invisível, forças espirituais, como nós lemos no verso 12 e 13, que vão interferir nesses relacionamentos, que vão querer interferir na vida da comunidade, na vida da igreja, na vida entre marido e mulher, na vida entre os pais e os filhos, na vida do patrão empregado, na vida na área profissional. Existem forças espirituais que podem interferir. Então por isso que Paulo fala muito de se encher do Espírito, de viver em amor, em união, em unidade, crescendo juntos, chegando a uma maturidade. E Paulo fala para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Cilada é algo que pega você de surpresa. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele não vai aparecer vestido de vermelho, com chifre, com um rabo, com um tridente na mão. Não, ele se utiliza de várias formas e estratégias diferentes. E conforme a caminhada, a maturidade, em níveis diferentes, ele se apresenta. Nós vemos lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, a palavra diz: o diabo, o vosso adversário, ele anda ao redor como leão rugindo, procurando quem possa devorar. Como leão, ele não é leão, mas ele age como leão. Se você já viu, talvez, um desses programas que mostra a vida dos animais, você vai ver que o leão, quando ele quer atacar uma presa, que ele precisa se alimentar, ele se aproxima de um bando de animais e ele ruge, ele dá aquele seu rugido forte.
E mesmo os animais estando em bando, sempre tem um ou outro que foge, se assusta mais e foge. E ele vai no encalço desse que foge. Ele vai no encalço e quando então alcança a presa, ele sufoca a presa e depois acaba, esquarteja ela, né? Acaba com ela. E o inimigo das nossas almas, ele age assim. Ele quer roubar a nossa alegria, o nosso entusiasmo, a nossa esperança, a nossa alegria de viver e, por fim, o nosso coração. Tirar Jesus para entronizar Baal ou Baalzebu ou Beuzebu, que é tudo a mesma coisa. Então, queridos, Paulo aqui ele nos dá um alerta. Ele diz assim, ó, prestem atenção. Vocês não devem, a luta de vocês não deve ser contra os seres humanos, mas contra esses seres que habitam essas regiões espirituais, essas regiões celestiais, e que vêm fazer guerra contra vocês. Então, queridos, nós vemos lá em 1 Samuel, no capítulo 30, do verso 3, 4 até o 6, nós vemos lá que Davi, ele havia saído numa batalha, em guerra, né, com seus soldados, e quando ele volta para a cidade de Ziclag, eles chegam lá e ele e seus soldados, e a cidade estava toda queimada, e os inimigos, né, os amalequitas, haviam então levado todo o povo como prisioneiro, né, mulheres, crianças, adultos, idosos, adolescentes, jovens, havia levado todas as pessoas. Então Davi e os seus soldados, a Bíblia diz que eles choraram em voz alta até não terem mais forças. Olha a angústia desse homem de Deus. Só que daí no verso 6 diz que ele ficou mais angustiado ainda. Por quê? Porque os homens, os seus soldados, se voltaram contra ele, queriam apedrejar Davi, culpando-o por aquela desgraça. O que Davi fez? Eu acho lindo, acho tremendo, maravilhoso. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu em seu Deus, no seu Senhor. E ele vai e fala com Deus. E Deus responde para ele e diz: vai atrás, você vai alcançar eles. E você vai conseguir libertar todos os prisioneiros. E Davi vai com os seus homens e realmente é o que Deus falou, é o que acontece. Eles travam uma batalha de manhã até o final da tarde e ali 400 jovens conseguem fugir montado nos camelos, mas afinal ele consegue recuperar todo o seu povo sem faltar uma pessoa sequer. E ainda com o despojo ele leva o rebanho dos inimigos. Então, queridos, aqui Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e no seu poder, porque o inimigo é astuto. Então, no Antigo Testamento, nós não tínhamos a autoridade que nós temos hoje no nome de Jesus Cristo. Então, Deus dizia: destrua, destrua. Hoje nós temos autoridade. Hoje nós não destruímos mais as pessoas. Nós destruímos as trevas que estão sobre as pessoas. Mas o inimigo, ele não quer que nós lembremos, ele quer que nós esqueçamos de quem nós somos em Cristo, que nós temos autoridade. E ele age com as suas ciladas. E tem algo que ele usa como isca, para então, que é o portal para ele agir na nossa vida da forma que ele quer. Lá no Salmo 91, verso 3, a Bíblia diz: Deus me livrará
do laço do passarinheiro. Você sabe o que é um passarinheiro? É quem caça pássaros. Só que aqui na Bíblia, esse passarinheiro não é uma pessoa que caça pássaros. É um ser tenebroso que caça seres humanos. Antigamente, hoje não vejo mais, deve existir muito ainda, né? Mas antigamente era muito comum, né? A piazada ia no mato lá, armava aquelas arapucas, aqueles alçapão para pegar passarinho, né? Colocava uma isca lá, um alpiste, né? Uns pedacinhos de pães lá, né? E o passarinho ia lá, todo alegre, feliz, saltitante, né? Para entrar naquele alçapão lá, naquela gaiola, naquela arapuca. Agora pense comigo, você acha que se ele soubesse que aquilo lá era uma arapuca, era uma cilada, você acha que ele iria lá? É claro que ele não iria. Então, queridos, assim, coitadinho do passarinho vai lá e fica lá preso. E é isso que o inimigo quer fazer com o ser humano, quer fazer conosco. Ele quer nos prender, nos amarrar, nos paralisar. Então, por isso que nós precisamos ter uma vida com Deus, andar no Espírito, ter vida com Deus, que nós teremos o discernimento para saber que aquilo é uma armadilha. Se nós não tivermos vida com Deus, não estivermos fortalecidos aqui, no Senhor e no seu forte poder, nós não teremos discernimento, seremos como aquele passarinho, vamos cair na cilada do passarinheiro, no laço do passarinheiro. Deus me livrará do laço do passarinheiro, Salmo 91:3, aleluia, glória a Deus. Bem, queridos, então a isca que ele usa para começar a agir na nossa vida, até chegar ao ponto de roubar o nosso coração e entronizar Baal, ou Baal-zebu, ou Beuzebu, é tudo o mesmo, né? Ele vai se utilizar da ofensa. Vai usar pessoas talvez próximas de você, né? Nós vimos aqui Paulo falando, né? De relacionamento na igreja, né? Entre casais, entre pais e filhos, na família, no trabalho, né? No seu círculo de convivência, né? Então ele vai se utilizar de pessoas como agente de ataque e você sendo o ataque. Então nós precisamos ter discernimento, ter vida com Deus, andar no Espírito, queridos, nesse momento. Porque quanto mais próxima a pessoa de nós, mais dói essa ofensa, mais profunda é a ferida. E essa ferida é o portal para o inimigo agir em nossas vidas. Então nós, como filhos de Deus, que temos um relacionamento com o Pai, nesse momento em que aquela pessoa é manipulada pelas trevas para me atingir e fazer de mim também um agente de ataque, como filhos de Deus, nós devemos fechar a nossa boca, perdoar o irmão e ir para a batalha, vestir todas as peças e entrar na guerra ali. Nós já vamos ver. Lá em deixa eu ler aqui. Eu peguei uma Bíblia aqui do meu esposo, que aqui é a versão um pouquinho diferente da minha aqui da NVI. Lá em Gênesis 4, no verso 7, Deus fala assim, olha, presta atenção. Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, está à sua espera, e ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo, ele quer dominá-lo. Na minha versão, que é a NVI, diz assim, mas você precisa dominá-lo. Queridos, o domínio de espírito
é uma das virtudes do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Nós precisamos, nesse momento, ter domínio do Espírito. E nós só vamos ter domínio do Espírito se nós andamos no Espírito, porque o domínio próprio é uma virtude do fruto do Espírito. Então, nós não podemos nos deixar levar como Caim aqui. Nós precisamos, nós vamos ter esse discernimento se nós estivermos andando com Deus, andando em espírito. Quando a pessoa, então, ela deixa que essa ofensa abra essa ferida, que é o portal, o inimigo então começa a agir na sua vida, ele começa a paralisar essa pessoa. O coração dessa pessoa começa a ficar anestesiado. Ela começa a caminhar a sua vida cristã de uma forma letárgica. Ela não faz mais as mesmas coisas que ela fazia com amor. Não existe mais aquela dedicação, aquele amor. A sua jornada cristã, ela se torna uma caminhada, uma vida cristã de muito trabalho, de muito serviço, mas sem o coração. E então, queridos, vai acontecer o que nós vemos lá na igreja em Apocalipse 2, né? Quando na igreja lá de Éfeso, quando Deus diz assim: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho é árduo, né? Deus elogia eles. Deus fala que eles não toleram mentirosos, homens maus lá. Fala que ele reconhece que eles têm suportado, eles têm sofrido pelo nome dele, pelo nome de Jesus, eles têm suportado o sofrimento. Mas olha, daí no verso 4 diz assim, ó: contra você, porém, eu tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Queridos, essa palavra aqui no verso 4, que diz você abandonou o seu primeiro amor, tem o sentido de carta de divórcio. Então é como se estivesse dizendo para Jesus: estou te dando carta de divórcio. Então, se a pessoa está se divorciando do Senhor, não quer mais ele vai embora. Ele vai embora, mas se Jesus vai embora, não tem mais amor, não tem mais união, porque se Jesus sai, o Espírito Santo não está mais presente. E então, quem vai ser entronizado ali? Os comandos de Leviatã estarão tomando conta da vida dessa pessoa, que é soberba, orgulho. Eu posso, eu quero, eu faço. É assim, tem que ser assim. Tudo voltado para o eu, sempre em detrimento do outro, sempre eu antes do outro. E então, Belzebu, ele é entronizado no coração dessa pessoa, né? Infelizmente. Mas ele diz: arrependa-se, lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no início, no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. É muito triste, né, queridos? Porque a pessoa, quando ela está nesse caminho, ela faz as obras dela, não produz mais mudança, não tem transformação. É uma obra só no automático, né? É só de aparência. E essas pessoas, elas que são tocadas assim, que abrem esse portal para o inimigo, elas são pessoas que sempre vão andar com outras pessoas feridas.
São pessoas que vão andar numa atmosfera de fofoca, acusando o irmão, acusando Deus, acusando o seu líder, acusando o pastor. É terrível o que o inimigo faz para essas pessoas. O propósito dele é roubar a alegria, a esperança, o entusiasmo. Essa ela deu o ladrão da alegria, porque depois que ele faz tudo isso, ele tira a alegria da pessoa, ele rouba o coração. Mas que fique bem claro, ele só rouba a alegria, ele só rouba o coração com a permissão da pessoa, porque nós temos todos os comandos do nosso Deus de como nós devemos agir, de como nós devemos viver a nossa vida cristã. E que é uma corrida, como Paulo coloca, né? Nós somos atletas, né? Nessa corrida para alcançar o prêmio, né? Nosso prêmio celestial, até chegarmos à nossa morada celestial eterna. Então, queridos, o que fazer? Paulo diz, né? Visto toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois que vocês tiverem feito tudo. E daí ele começa a falar de todas as peças da armadura que nós devemos usar, né? O cinto da verdade, a couraça da justiça, calçando os pés com a prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, né? No nosso estudo do capítulo 6 de Efésios ali, né, a gente discorre bem sobre cada peça dessa armadura. Mas é necessário, queridos, usar todas as peças. Então, depois que nós usarmos todas essas peças, né, nós vamos então utilizar a espada do Espírito, que em todas essas peças, a única arma que existe nela, ofensiva de ataque, é a espada do Espírito, que Paulo diz que é a palavra de Deus. Aleluia! Palavra de Deus, que ela é poderosa para destruir fortaleza, todo sofisma e todo conhecimento, que todo pensamento que se levanta contra a soberania do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos usar a espada do Espírito, essa espada que Paulo diz que é a palavra de Deus. E daí nós vamos entrar na guerra. E daí as pessoas perguntam, mas pastora, e a oração? É qual parte da armadura? A oração não é parte da armadura, a oração é a própria guerra. Então você está armado com toda a armadura, com a espada do Espírito, você vai pegar essa espada agora e vai guerrear. Senhor, obrigado por tão grande obra da salvação. Eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Sou justificado por esse sangue diante de Jesus Cristo. Deus me ama, sou filho de Deus, sou parte integrante da sua família, vou morar no céu. Deus é a minha rocha, é a minha fortaleza, é o meu abrigo, é o meu socorro bem presente. Eu descanso à sombra do Onipotente. Eu fiz do Altíssimo a minha morada. Debaixo das suas asas eu estou seguro. Porque eu conheço o nome dele, eu invocarei e ele me responderá, ele me colocará num alto retiro, ele me livrará. Ele me dará longevidade de dias. Ele dará ordem aos seus anjos para que me guardem todos os meus caminhos. Cairão 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia. Nós vamos usar essa espada que é a palavra de Deus, queridos. Nos fortalecendo no Senhor e no seu poder. Aleluia. Nós somos vitoriosos, sempre perdoando aquele irmão, liberando como filhos de Deus, filhos da luz. Porque, queridos, o propósito final de Deus não é somente que nós sejamos salvos,
para o nosso benefício. Mas tudo, na plenitude dos tempos, Deus faz convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Todas as coisas, tanto no céu como na terra, debaixo dela. Todas as coisas. Para a exaltação, para o louvor e para a glória dele. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e no seu poder. Nos enchermos do Espírito para quando acontecer uma cilada dessa, que o inimigo se utilizar de alguém para que com essa isca, como agente de ataque, lançando essa isca contra as nossas vidas, nós tenhamos o discernimento e olhemos então para aquele irmão com o olhar de Jesus e perdoemos, e vamos então, não importa onde estejamos, se estiver no trabalho pode entrar no banheiro e lá você coloca as peças da armadura e vai e entra na guerra com a espada ali e vai guerrear. Na sua casa, onde você estiver, você vai perdoar aquele irmão, vai liberar perdão sobre a vida dele para que as bênçãos de Deus possam alcançar a vida dele. Amém, queridos? Essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando o rema, a revelação dessa palavra ao teu coração. Amém, queridos? Filhos de Deus. A nossa habitação, nossa passagem por essa terra é temporária, é momentânea. E um dia estaremos com o Senhor para sempre, por toda a eternidade, na sua glória. Amém? Eu quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Querido Deus, Senhor, eu me coloco, Deus, diante de Ti nesse momento, Senhor, clamando, Senhor, ó Deus, pela vida, Senhor, de cada irmão, de cada irmã, Senhor, de suas respectivas famílias, Pai. Deus, que o Senhor venha visitar a cada um, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, ó Deus, trazer essa palavra revelada, Senhor, de tudo aquilo, Deus, que eu como instrumento Teu, Senhor, nesses momentos, Senhor, ó Deus, Senhor, não discorri, Senhor, Deus, mas é a Tua palavra, Deus, é a Tua palavra, Deus, Senhor, que nos muda de lugar, Senhor, que nos transforma, que abre o nosso entendimento, Deus, para compreendermos, Senhor, a majestade, Senhor, Deus, da Tua santa palavra, Deus. Deus, venha, Senhor, ó Deus, falar poderosamente ao coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Livra, Senhor, protege a cada um, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja ministrando ao coração de cada um, Senhor, a necessidade, a urgência de andar contigo, meu Deus, de ter vida contigo, Senhor, de viver, Senhor, ó Deus, um relacionamento verdadeiro, Deus, em intimidade contigo, Senhor, enchendo-se, Deus, do Espírito Santo, do Teu Santo Espírito, Senhor, para que possa permanecer, Deus, firme, Senhor, ó Deus, diante das ciladas do inimigo, para que venha permanecer firme, Senhor, ó Deus, nessa caminhada, Senhor, que Teu Santo Espírito esteja ministrando no coração de cada um a necessidade, Senhor, de, Senhor, ó Deus, se fortalecer em Ti, Deus, e na força do Teu poder, aleluia, oh Senhor, e a Tua palavra, Deus, ela nos conduz, Senhor, a Ti, Deus. Obrigada, querido Deus, abençoa poderosamente, Senhor, a cada um, Senhor, Deus, os líderes, Senhor, obreiros, pastores, Senhor, Deus, as famílias, Senhor, o Ministério Atalaia, Deus, cada um que nos acompanha nesse momento, Deus, abençoa, Senhor, blinda a vida, Senhor, blinda o lar de cada um, Senhor, oculta de toda a face do mal, Senhor, essas vidas, Deus, as nossas famílias, Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia.
Obrigado. Louvado, exaltado seja o santo nome do Senhor. Amém, queridos? E que o amor do nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo seja com todos nós para sempre. Amém. Amém? Deus te abençoe. Beijo no coração.